pode faltar na sua primeira consulta? Quem não trabalha com a medicina chinesa não vai saber responder, porque vai responder de acordo com a tua vivência como médico. E aí é outra resposta. Raquel, eu sou massoterapeuta. Eu não sei como é a sua primeira consulta, porque a massoterapia é uma área que não necessariamente a medicina chinesa. Vamos lá, maravilha, obrigada pela resposta. Eu não sei, agora, quando tem aí, você que está aqui, que trabalha em várias áreas, a tua primeira consulta pode ser qualquer coisa que eu nem posso te orientar, eu só posso orientar se for medicina chinesa. Raquel, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu nem trabalho com a medicina chinesa. Mas você pode trabalhar, você pode utilizá-la, você pode interrogar diferente. Tem profissionais que eu atendo, enfermeiras, terapeutas, que aprendendo a medicina chinesa, elas questionam diferente, elas se posicionam diferente, elas sabem o porquê que o paciente adoeceu. E é para isso que você veio aqui. Então, é impossível, presta atenção no que eu vou falar, o paciente manter um vínculo com você, porque ele gosta de você. Toda semana ele volta no consultório porque ele te adora. Não, ele vai tomar um café com você. Ele vai te convidar para o aniversário dele. Mas toda semana, para ele voltar no seu consultório, semanalmente, realizar um programa de tratamento, atenção, e pagar mensalmente, é assim que o profissional de medicina chinesa age. Maria, seu horário é toda terça-feira, 8 da manhã, semanalmente. No final do mês, o pagamento é das 4 semanas. Por quê? Porque a medicina chinesa trata semanalmente a mudança da tua circulação interna, para você melhorar das dores, do emocional. Se você tiver algum nódulo, a gente vai ver por que ele está aí, tontura, gastrite, pânico. Então, para eu tratar, o tratamento é semanal. O valor, um exemplo, tá? R$600 por mês, porque cada consulta é 150. Isso é o normal. Agora, teu paciente, o que você precisa? Uma palavrinha só. Uma palavrinha, para ele voltar toda semana, o que ele precisa ter? O que você precisa entregar para ele? Resultado. Sem resultado, ele não volta. E qual é a parte mais importante para você ter resultado? Sem resultado, ele não vai voltar porque ele achou você bonita, interessante, gentil, simpática. Tem terapeuta que é tão simpática, mas tão simpática que é chata. Chata. Eu já vi uma terapeuta assim, chata, quer agradar. Sabe torta alemã? Que se for muito doce te enjoa? Se for insossa, cheio de glacê, pô, te dá uma vontade de pegar uma colher e devolver? Você vai comer um bom doce? Não é para ser todo dia, mas de vez em quando, aquele doce que não é muito doce, aquele doce que é bem feito, que ele tem um chocolate mais natural, que ele não é aquele doce de padaria, ele é um doce da francês, daquele melhor restaurante, ele é pequenininho, mas você põe na boca e ele é o doce certo. E às vezes você precisa de um picante, que é aquele gengibre que você bota e, nossa, mas foi importante. O terapeuta bom, ele é assim. Às vezes ele é doce, às vezes ele é picante, às vezes ele é amargo. Tem um paciente meu que eu falei assim para ele, eu sou delicada, procuro ser a torta francesa quando eu sou doce, mas às vezes eu preciso ser amarga. E você vai ver na parte mais importante da anamnese que ela impede esse terapeuta de ser versátil. Fala assim, eu vou descobrir agora. Fala assim, revela, Raquel, a parte mais importante, onde a maioria erra. Esse meu paciente, ele fala, você é dura. Muitas vezes você é dura. Machuca o que você fala. E ele falou isso como se fosse um menino. Ele é um homem de 56 anos. É duro quando você fala do meu pai, porque há muitos anos ele não fala com o pai. Aí ele falou assim, aí eu falei, nem toda dor é pro mal. E nem todo carinho faz bem. O problema de vocês é que vocês não sabem a dor do bem. A dor do bem é você acordar cansado e mesmo assim estudar. A dor que faz bem é você não acredita mais na vida, mas mesmo assim você faz exercício físico. A dor do bem é que você perdeu o amor da sua vida, mas você continua acreditando.
O problema de vocês aqui é que vocês não gostam da dor. Então fala assim, eu respeito a dor. Eu vou enfrentar a dor. E aí você vai fazer o quê? Você vai ser picante às vezes. Olha só, você tem um problema com seu pai? Você sabia que seu pai, a energia do seu pai toda, a força, as células dele que ele produziu, estão dentro de você? E você brigar com seu pai, você está se autoagredindo? Você ficar sem falar com o pai 20 anos afeta a tua saúde? Ele falou, por quê? Aí eu expliquei a ele por quê. E ele tá se abrindo devagar. Ele não respondeu nada, mas ele volta toda semana. Cuidado com você querer ser o mais simpático da história, que o mais simpático é chato. O verdadeiro é interessante. Você tem um amigo que é assim? Escreve assim, eu tenho. Ele é tão simpático, ele é tão fofo, ele é tão bonzinho, que você nem sabe quem ele é. Ele nunca falou algo que te incomodou. Será que ele é seu amigo mesmo? Porque os verdadeiros amigos, eles falam coisas que incomodam. Cuidado. Cuidado com o doce. Então pensa assim, eu respeito a dor. Isso aí, eu respeito, honro e resolvo todas as minhas dores. Mas se você esconder a dor, você vai ser um doce de torta de padaria, tá? Então assim, a parte mais importante da anamnese é o seguinte. Teu paciente chega e tá ansioso. Ele tem dor também. Tô lembrando aqui de alguns pacientes. Não tem fome, tem aquele enjoo. Dorme mal. O que você faz? Escreve para mim aí. O que você faz se o paciente tem várias queixas? Como é que você começa a tratar esse paciente? O paciente chegou, aí você tá ansiosa, acabou de se separar, acabou de alugar um apartamento, precisa pagar suas contas e você quer tratar tudo. E aí? Você consegue tratar ansiedade, dor? Você faz aquela massagem no corpo inteiro? Ou você que é médico, pega a ansiedade e já vai dar logo um ansiolítico? Pá, vai logo num Lexotan? O que você faz? Você fala para ele que ele precisa largar os eletrônicos e dormir melhor? E ele larga os eletrônicos, nem adianta. Mesmo sem ficar no celular, deitando na cama, mesmo assim, cedo, ele não consegue dormir? Então, você precisa tratar o que ele mais sente. Definir a queixa principal é o mais importante. Só que aí você tem um segundo problema. Qual é? Olha que legal. Muitos terapeutas passaram por isso, você vai escrever assim, eu passei. O paciente tem uma queixa principal e você vai tratar a queixa principal, tá certo? É assim que as universidades da China ensinam. Só que a Joana veio lá da Zona Norte, pegou um trem, pegou 2 horas de condução, chegou no seu consultório, você trabalha aqui em Copacabana, e você fala, Joana, por que você veio na consulta? Qual é a sua queixa principal? Olha isso, hein? E a Joana fala assim, dor cervical. Vamos lá, é essa paciente aí, a Joana tem insônia, ansiedade, meio enjoada e dor cervical. Ela fala, não, o que eu mais sinto é dor cervical. Você perguntou o que ela mais sente, mas essa pergunta tá errada. Nunca mais você vai fazer essa pergunta. Ué, Raquel, a queixa principal não é o que o paciente mais sente? Não é assim que se pergunta isso. Você vai perguntar assim, ó, isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua prática como terapeuta. Joana, de tudo que você sente, você olha bem no fundo do olho dela, de tudo que você sente. Pode ser dor, pode ser físico, pode ser emocional. Qualquer queixa emocional, você tem ódio, você tem depressão. Pode ser ginecológico, você tem cistite, pô, não consegue engravidar, não tem, a libido tá lá no pé. Tem ardência quando vai na penetração, no ato sexual. Você, pô, tem dor de cabeça, dorme mal, tem golpe de raiva, qualquer queixa. O que tá pior agora? Aí a pessoa toma um susto. Você vai dizer se você concorda, você vai escrever sim, concordo ou não. Tem gente que acha que a medicina chinesa só trata dor. Então ela não vai tentar, não vai te falar uma coisa mais séria que ela sente. Tem uma paciente, você concorda? Escreva aí. Tem gente que não sabe que você trata pânico. Tem gente que não sabe que o pânico vem do canal do coração. E que se eu massagear
Se eu pegar uma área cardíaca aqui e massagear, o paciente já calma, que é o ponto bexiga 15, entre a quinta e a sexta torácica. Tem paciente que não sabe que um nódulo na tireoide começou no fígado. E eu posso massagear o ponto do fígado, concorda? Então, o que significa isso, Raquel? Eu tenho que abrir o leque. E para isso, eu vou contar uma história. E foi em 1999. Um consultório, era verão, janeiro, estava muito quente. Um consultório com a parede verde no Largo do Machado. E eu estava cheia de sonho. Eu era só uma menina. 26 anos, 26, 27 anos, eu devia ter, eu tenho 51. Foi no começo do ambulatório. 25 anos. Esse ano, esse verão, foi quando eu abri o primeiro ambulatório, 1999. Exatamente, eu tenho 51, foi quando eu tinha 26 anos. Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, na Almirante Tamandaré, tinha uma parede verde escura e eu montei um ambulatório feliz da vida, primeiro jaleco, toda alegre. Meus alunos foram realizar o ambulatório comigo e eu deixei a supervisão ali, estava muito cheio o ambulatório e uma mocinha com cabelo bem fininho, os olhos claros, lembro exatamente do rosto dela. Na hora de ir embora eu não vi essa avaliação, como supervisora eu errei. Eu deixei ela ser atendida e não verifiquei o atendimento. Ela fez auriculoterapia, fez tuinar, moxa e estava saindo. E na saída eu falei assim, você tá bem? Ela falou, tô. Aquele tô que eu não tô, aquele tô que tá tudo horrível. E aquele sorriso sem graça, né? Aí eu olhei os pontos dela na orelha, olhei pra ela, você foi atendida com qual queixa? Ela falou, dor cervical. E foi exatamente o que eu tô te falando aqui. Eu falei assim... Olhei bem para ela e falei, mas de tudo que você sente, tudo, qualquer queixa, pode ser emocional, que eu vi que ela estava com depressão. O que tá pior? Uma moça pálida, com olhar apático, cabelo ralo, muito magra. Não, gente, a medicina chinesa vale ouro, diamante, vale mais que qualquer. Para mim uma área que qualquer terapeuta do mundo precisa realizar para entender melhor o ser humano. Você olha, pele, vocês já sabem que vocês governam, vocês estão escondendo o jogo. Muitos aqui já são grandes terapeutas. Pega uma moça com cabelo muito fino, muito ralo, pálida, fala baixo, muito magra, com casaco no meio do verão. Essa moça tem o quê? Ela tá bem? Só por essa aparência, eu já sei que ela tem uma deficiência na circulação, não tem alegria e ela sente frio. Então já existe um diagnóstico iniciado na observação. Raquel, mas e aí? Ela falou assim, ó, de tudo que eu sinto, o pior não é a dor cervical. O pior é que eu tenho uma depressão que eu me corto. E 2 meses depois, essa moça levantou a saia pra mim e ela estava cheia de marca de gilete. Ela realizava uma sangria, se cortava a perna toda. Que loucura é essa, Raquel? Pois é, ela se cortava porque você não sabe fazer a pergunta certa. Ela se cortava porque eu não fiz, o meu estagiário não fez a pergunta certa. E se eu tivesse deixado ela ir embora, ela nem poderia nem estar viva, porque essa moça já tentou um suicídio, já pensou em tentar um suicídio. Eu não lembro se ela tentou, mas ela não tinha nenhuma vontade de viver mais. Uma pergunta mudou a vida. Foi a única paciente que eu atendi grávida. Ó, tem mais, agora que eu lembro que eu atendi, minha filha tem 18, eu atendi essa paciente durante 1 ano e ela foi a paciente que eu atendi na véspera de ter neném, na véspera de ir pra São José, aqui no Maitá. Eu tava com barrigão assim, falei, Raquel, você vai trabalhar 8 meses de gravidez, início do 9º mês, eu falei, eu vou atender. E ela ia no consultório, eu atendia e ela melhorou completamente. Depois ela casou. Raquel, o que você tratou? Eu tratei a depressão. E a dor foi melhorando. E os outros sintomas foram melhorando. E o que você fez de diferente? Então, olha aqui. Eu isolei a queixa principal e vou te apresentar agora a ordem da queixa principal, que é a parte mais importante, onde mais o terapeuta erra, que é isso aqui, ó. Definir
Qual é a queixa principal? Estou apresentando agora aqui, ao vivo no YouTube, a ordem das 7 perguntas. Escreva assim, proibido não realizar essa ordem. Essa ordem é obrigatória. Fala assim, eu seguirei essa ordem. A primeira pergunta é, quando iniciou a sua depressão? Gente, isso aqui é tão importante que só quando você termina essa ordem, você não fecha o diagnóstico, porque o diagnóstico eu vou falar no final. Tem 7 perguntas muito importantes, 7 pilares e uma ordem aí de 10, 12 interrogatórios completos. Mais setores na ficha de anamnese, né? Frio, calor, sede, fome. Mas só que nada adianta, nada, joga fora, rasga. Pega a anamnese, que se você é profissional de medicina chinesa, você vai fazer uma gentileza para mim, sem raiva de mim, que eu não tô aqui para te agredir, já tratei mal, já vivi com problemas sérios financeiros, frustrada, mas tudo virou depois que eu aprendi essa ordem. Você vai pegar a anamnese, se você não seguir essa ordem, você vai fazer assim, ó, hoje mesmo, acabou, joga no lixo, rasga. E agora? Você vai pesquisar e você vai começar a sua avaliação digitando essas 7 perguntas, tá bom? Fala assim, quem é profissional de medicina chinesa, fala assim, combinado, tô junto com você, bota aí, tô junto. Eu perguntei para ela, vou dar um exemplo aqui hipotético, Patrícia, quando iniciou sua depressão? Aí você tem que levar a pessoa pro dia. O que você fazia nessa época? Você morava no Rio? Como é que estava a sua vida? Ela falou, Raquel, eu morava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu estava fazendo um intensivo, uma especialização na minha área. E eu tinha que realizar uns desenhos muito precisos, que eu nem sei se existe mais hoje, se alguém souber aqui me fala. É uma área da botânica que o profissional, ele pega, por exemplo, uma orquídea, com certeza deve ter, e reproduz a orquídea igual, no lápis ali, é aquarela. Cara, é um negócio tão perfeito, ela trouxe os trabalhos para mim, você jura que é uma foto. E ela pintava essas flores, essas plantas, e ela entrou no grau de perfeição porque ela tinha um defeito absurdo, chamado, que muitos acham que é qualidade, isso leva a pessoa às vezes para a morte, perfeccionismo. E ela falou, nesse lugar iniciou minha depressão. Associa algum fato? A minha necessidade de ser perfeita na minha área. Opa! Terceira pergunta, qual é a intensidade da queixa? De 0 a 10. Ela, 9. Preste atenção, hein? Raquel, isso serve para dor, para depressão, para tontura, para tudo? Para tudo. A mesma ordem. 9. Eu falei, qual é a frequência? Vamos lá, para que serve isso? Você está deprimido o dia todo, você está deprimida à noite, você está deprimida fim de semana, ou apática, ou sem vontade. Muda, gente. Tem gente que se sente mal no fim de semana, que são pessoas compulsivas, não conseguem relaxar, e elas fazem tudo para todo mundo a semana toda. Eu conheço pessoas assim, fazem as coisas para a família, para o vizinho, e corre para lá, e trabalha demais. Aí chega sábado, não tem amigo, não tem vida social. Fala assim, eu conheço, a pessoa fica mal, assistindo um monte de série horrível, que o que tem mais é série para enlouquecer as pessoas. Raquel, que loucura, eu tenho que saber que série meu paciente vê? Tem, porque a Netflix está bilionária, porque você não pergunta pro seu paciente, qual o seu lazer? Não é normal a pessoa ficar sábado, domingo inteiro vendo uma série? Isso é falta de amor pela própria vida e pelo próprio... Você quer ver uma série? Vê um pouquinho a cada dia, vê um pouquinho a cada sábado, não igual. Fala assim, eu conheço uma pessoa que assiste série o final de semana inteiro, essa pessoa está destruída, e você não sabe fazer pergunta para ela, que nem você sabe perguntar sobre a tua própria vida. Aí as pessoas estão se destruindo, porque o terapeuta de ouro, ou um terapeuta de medicina chinesa, que nem precisa ser de ouro, pode ser de prata, de bronze, de qualquer coisa, ele não sabe interrogar. Por isso que eu honro a tua presença aqui. Você vai seguir essa ordem. Raquel, a sua paciente tinha dor 9, todo dia deprimida. Opa, o problema dela é mais sério.
Então, agora qual é a próxima pergunta? Pensa junto comigo. Ela tá deprimida, todo dia ela se sente mal, é uma mulher que já se corta, então eu preciso entender a depressão. Eu preciso entender o que ela sente. Qual é o nome dessa pergunta? Como é que eu vou entender? Tem gente que fica deprimida e sente um aperto no peito. Tem gente que fica deprimida e começa a suar frio, tem pânico. Tem gente que fica com depressão. Depressão é uma palavra muito complicada, tá? Porque para a medicina chinesa, a depressão mesmo não significa que a pessoa está em cima da cama. A depressão é uma pessoa que ela pode estar todo dia andando na rua, mas ela não faz o que ela acredita. Ela é irritada. Ela é apática ou ela é ansiosa. A depressão é um processo que você vai contra a tua própria essência. Isso que é depressão. Você vive uma vida que você não acredita. Então você é uma pessoa irritada, frustrada, insatisfeita, só que num grau maior. Raquel, ser frustrada tá errado? Claro que não. A pessoa te deu uma porrada, fez uma coisa que você não gosta, te manipulou, te agrediu. Pô, você não vai se frustrar? Uma pessoa que você ama? É normal. Agora, eu sou frustrada todos os dias. Eu sou frustrada, posso estar na Bahia tomando água de coco, numa rede, eu tô de saco cheio. Eu tô frustrada no almoço de família, com todo mundo que eu amo, vendo as pessoas ali se encontrarem e eu não consigo dar um sorriso. Você tá deprimida, cara. Cadê a alegria? Essa moça era assim. Então, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? A característica. Quando você está deprimida, você sente o quê? Como que é a sua depressão? Aí a pessoa, e ela falou pra mim assim, quando eu tô deprimida, eu sinto um aperto no peito. Eu sinto tem um paciente que é deprimido que ele sente isso também, que ele está, né? Ele não é, ele está no processo de depressão, porque ele não nasceu assim. Ele sente um aperto, ele sente um enjoo, ele sente uma angústia, é porque ele é frustrado. Ele é frustrado. Aí você vai perguntar assim, o que piora? E faltou um pedacinho aí, tá? O que melhora? Piora quando eu fico muito tempo quieta, ela falou. E melhora quando eu me abro. Então você tem aqui, ó, 6 perguntas. Para fechar a queixa principal, eu tenho a última. Olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês que isso tudo aqui facilita quando você entende. De tudo que você sente, o que está pior. Aí a pessoa fala, depressão. Quando começou a depressão? Então você bota ali, 2015. Ela estava fazendo um curso nos Estados Unidos. Fatos associados à depressão. Cara, eu estava fazendo um curso. Então o perfeccionismo me piorou. Então os fatos estão me ajudando. Foi a hora que ela ficou mais quieta. Intensidade da depressão. Eu quero saber se é grave. Opa, já anotei, 9. Então a intensidade me diz a seriedade. Quando você está deprimida, o que você sente? Qual é a característica? Cara, eu tenho uma palpitação, eu tenho uma pressão no peito. Então você já sabe que esse canal está penetrando no tórax. Qual a frequência? Todos os dias. Então característica e frequência tá junto. E agora, Raquel? Cara, eu sei que é todo dia, eu sei que dá um aperto, eu sei que a intensidade é 9. Olha só, ela piora. O que piora é o que melhora. Piora quando eu me aborreço. Piora quando eu fico mais quieta. Piora quando vem algo emocional. Opa, gente, que maravilha. É só você aprender a ordem, parar com a preguiça, com a mediocridade de seguir receitinha pronta. De, na pós-graduação, já querer logo inserir agulha. Isso é mais importante do que a agulha. A acupuntura é uma excelente técnica. Só que você vai ver aqui, ó, ela piora quando se aborrece. Então ela tem estagnação do fígado. O principal órgão, no caso da depressão, é o fígado. E aí eu vou perguntar, fatos associados à queixa principal. Isso aqui tá errado, tá? Não são fatos. Sintomas associados. Corrija, por favor. Sintomas associados à queixa principal. Aí ela falou, toda vez que eu tô deprimida, eu tenho vontade de me cortar. Toda vez que eu tô deprimida, eu tenho palpitação. Toda vez que eu sinto essa angústia, eu tenho muita ansiedade. Ansiedade, palpitação, vontade de se cortar, são sintomas de aceleração.
Para que serve isso aqui? Eu já vi que é uma mulher frustrada, contida, não se abre com ninguém, tímida, silenciosa. Não tem como isso dar certo. Não tem como isso ser bom. Aí você vem sério um monte de agulha para ela acalmar. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é um crime o que a medicina chinesa faz. Profissionais fazem isso e eu vou te dizer que eu tô aqui do seu lado para isso não acontecer mais. Porque isso se torna um crime com a medicina chinesa. O quê? E eu quero olhar o chat agora e você me olhe bem de perto, vou aumentar aqui minha imagem para você dizer se isso aqui não é um crime. Cara, eu piorei quando eu fiquei mais contida, que ela foi ser uma profissional de excelência lá nos Estados Unidos, se fechou mais, sem apoio de amigos, de família, muito quieta, ela já era fechada, aí deprimiu mais. E na hora do perfeccionismo, é onde as pessoas mais se afundam. Intensidade 9, opressão. O profissional de medicina chinesa, se ele não souber fisiologia, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma desgraça. Vai botar ponto para acalmar. Oh, meu Deus, me dá paciência para eu lidar com isso. Me dá paciência porque eu já fui assim. Me dá paciência porque eu já fui ignorante desse jeito. Me dá paciência para eu ter amor por esse ensino, por essas pessoas que estão nessa live. Me dê discernimento para eu não ser tão agressiva que essas pessoas me interpretem mal. Eu não estou aqui para ser arrogante, porque eu não sou. Eu não estou aqui para dominar a tua vida, que eu não mudo a vida de ninguém, só a minha. Mas eu estou aqui para te falar que isso é revoltante. Você botar C7 em Tang, acupunturista faz isso, tá bom? Pontinho no VC17, cheio de agulha para acalmar. E fala, ô minha filha, sabe o que o psiquiatra falou para essa mulher? Você não sabe o que é uma guerra. Isso é verdade, tá, gente? Por essa luz que me ilumina. Você não sabe o que é uma guerra, por isso que você tá deprimida. Tanta gente sofrendo, você com a vida ótima, tua mãe te dá tudo, menina de classe alta deprimida. Que isso, cara? A guerra é interna. A guerra maior dela é interna, ela tem depressão sim, porque ela é quieta, porque ela é silenciosa. Aí o psiquiatra entra com medicamento, e eu honro os psiquiatras, existem excelentes médicos, mas faltou uma coisa que ele não sabe, mas você sabe. Faltou uma coisa que ele não estudou, mas você deveria ter estudado. Se não estudou, vai estudar hoje. Faltou uma coisa que ele não tem que ser responsabilizado por não fazer, porque ele não sabe que existe. Estagnação da energia do fígado. O silêncio faz mal. Quantos adolescentes deprimidos porque você não se indigna com isso aqui? Porque você não levanta dessa cama mais cedo e estuda mais? Quantas crianças deprimidas porque as mães colocam na porcaria de um celular e fica conversando com a amiga do lado? Uma mãe infeliz, incompetente, insatisfeita, porque também não tem um bom terapeuta para explicar. Teu filho precisa de amor e de atenção. Raquel, que loucura é essa? O que tem ao acalmar? Ela não está ansiosa. Ela está ansiosa, mas ela é pálida. Ela está ansiosa, mas o pulso é profundo e fino, com batimento cardíaco 110. Que loucura é essa? A mulher sente frio e o pulso é rápido? Ô, minha filha, levanta dessa cama, acorda. Pulso rápido é deficiência de sangue. Que loucura é essa? Ferrou. Agora eu vou pedir para sair dessa live. Deficiência de sangue com pulso rápido? A falta de produção de sangue, de volumetria, de quantidade, de qualidade, faz com que o coração acelere para manter a vida e você não sabe fisiologia. A circulação fraca, a deficiência de sangue, dá pulso rápido. E já dei aula para profissional de medicina chinesa que usa Rolex, pós-graduado, arrogante, que eu tenho ódio de pessoas que são arrogantes porque elas não conseguem aprender. Cara, a quantidade de gente arrogante que eu já dei aula. Ah, Raquel, não vai saber mais. Cara, vocês nem sabem meus defeitos, ó. Tem muita coisa que está acontecendo no Brasil que eu nem sei. Se você conversar comigo de um assunto fora da medicina chinesa, você vai rir. Meu marido fala, Raquel, pelo amor de Deus, você é ignorante demais umas coisas, você nem sabe que planeta que você tá. Aí eu falei, dá licença de você me respeitar? Agora, falou de medicina chinesa, eu falo com qualquer pessoa do mundo todo, porque eu estudei, eu tenho autoridade para falar, porque eu vi muita gente morrer, eu vi muito profissional de medicina chinesa desistir, porque não sabe fisiologia. Então volta lá, se ela é pálida, essa moça, eu tô lembrando da língua dela, toda pálida,
Eu acho bonitinho, tem terapeuta que eu falo, como é que é a língua? Ah, eu não lembro, deixa eu ver a foto. Todas as pessoas que eu atendi até hoje, a maior parte, a língua tá aqui, ó. Porque a língua é o espírito, porque a língua é a emoção, a língua é a fome e a sede dessas pessoas. A língua das pessoas está dentro do meu coração, porque eu sei a anamnese. Então essa moça tinha a língua toda pálida, mas a ponta tinha os caroços vermelhos assim, ó, igual um negócio de amora. Sabe a amora que tem aquelas bolinhas assim, roxa? Era a ponta. Quando ela mostrou a língua, eu chamei todos os estagiários, eu falei, olha isso aqui, ó. Essa menina pode morrer, ela pode infartar. O coração tá disparando. E vocês botaram um monte de ponto para acalmar na orelha. Essa porcaria desse curso online que vocês fizeram de aurículo, porque eu sou representante da Academia Mundial de Aurículo Medicina, tem 140 pontos na orelha. Eu ensino aurículo medicina para a mentoria JADE, que é a mentoria avançada, final de semana inteiro. Eu tô um pouco rouca, porque eu fiquei o dia inteiro dando aula de aurículo medicina. Sangria, tiro a dor de qualquer pessoa na mesma hora, sangrando parte da orelha. Aí, o que os meus alunos falaram? Ah, professora, eu fiz um curso online. Online de aurículo? Sai correndo, deleta, para de seguir. Não dá para ensinar aurículo online. Raquel, mas você tá louca? Você tem curso online? Tenho. Diagnóstico de ouro é sobre diagnóstico. E eu tô em Alphaville agora ensinando esse pessoal a parte presencial para quem tem dificuldade. Agora, não ofereço. Eu poderia ganhar 10 milhões de reais aqui, ó, em um programa que eu lanço de aurículo, porque é difícil alguém no Brasil que saiba aurículo medicina como eu sei. É difícil. Tem o Ernesto Garcia, que dá aula em São Paulo, que é um grande profissional, e você conta no dedo os profissionais que seguem a linha Juan Lin Chun, Academia Mundial. Procure saber. Escola Juan Lin Chun. O que é isso, Raquel? A Juan Lin Chun já faleceu, mas o espírito dela tá vendo isso, ó. O espírito dela não morre. Não banalize as técnicas porque você tem pressa de ganhar dinheiro. Muito cuidado. Volta para minha paciente. Pálida, com ausência de fome, ausência de sede, aumento da frequência de evacuação, ela tinha diarreia, palpitação, 110 batimentos por minuto, o pulso dela, e ela estava seca, com queda de cabelo, ressecada, porque ela tinha, na verdade, uma estagnação, ela tinha coágulo na menstruação, ela tinha uma estagnação de sangue do fígado, uma deficiência de yang do baço, que gerou uma deficiência de sangue. Ah, então ela tinha deficiência de sangue, com deficiência de yang do baço, então eu posso fazer moxa mesmo com pulso rápido, com cuidado, com calma, em alguns pontos, devagar, eu usei um pouquinho de moxa. E a depressão zerou. Raquel, eu vou fazer tudo bonitinho que você ensinou, mas e depois? Depois eu faço uma outra live. Gente, se vocês errarem isso aqui, esquece a medicina chinesa. O paciente não vai melhorar. Depois você vai saber que existem os canais, estudar fisiologia, aí você vai observar o paciente, interrogar, palpar e fechar a causa. Aqui, depois que você fechou a anamnese, aí vai entrar avaliação, ó, olhei, pálida, rosto fino, cabelo ralo, fala baixo. Opa, deve ser friorenta, deve ter deficiência de yang. Depois eu vou começar a interrogar. O que eu tenho que fazer que é obrigatório? Frio e calor, suor, sede e fome, micção, evacuação, dor, emoção, função ginecológica e sexual, pulso e língua, 9 pilares. Ah, Raquel, então se eu fizer aurículo, eu tenho que estudar os 9 pilares? Tem. Se eu fizer acupuntura, eu tenho que fazer os 9 pilares? Tem. É por isso que tem gente que desiste. Você tem que interrogar. E depois que eu interrogar, aí vem as técnicas, a orientação e o resultado. É sobre isso essa live. Sobre resultado.